Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Energia Mecânica. E hoje vamos falar sobre o maior acidente de trabalho na história do Brasil, que ocorreu em Minas Gerais, na mina de ferro da empresa Vale, em Brumadinho. E também vamos entender o passo a passo do processo de mineração. Inscreva-se no canal e vamos lá! No dia 25 de janeiro de 2019, acontece o rompimento da barragem de Brumadinho, despejando toneladas de dejetos de minério de ferro e deixando 270 mortes confirmadas e 10 pessoas ainda desaparecidas. Foi o maior acidente de trabalho na história do Brasil e o segundo maior acidente de trabalho no mundo do século XXI, perdendo apenas para o desabamento do prédio da fábrica de roupas em Bangladesh. Para conseguirmos compreender melhor este acidente e entender o que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia, temos que entender o que é minério de ferro e como funciona o processo de mineração. O minério de ferro, matéria-prima essencial para a fabricação de ligas ferrosas, é encontrado na natureza na forma de rochas ricas em ferro, que estão misturados a outros elementos, como alumínio, silício, manganês, cálcio e fósforo. Além de extrair este mineral, a mineradora faz também o beneficiamento do mesmo, que é basicamente concentrar os minerais desejados e separar o restante. Esse resto é chamado de ganga, que é o rejeito do minério para o qual não há interesse econômico. Os minerais mais ricos em ferro no mundo são a magnetita e a hematita. A magnetita possui 72% de ferro e 26,7% de oxigênio. É altamente magnético e permite sua separação fácil de resíduos indesejáveis. Suas maiores reservas estão localizadas na Suécia e na Rússia. Já a hematita possui aproximadamente 70% de ferro e 29,1% de oxigênio. É o minério de maior emprego na siderurgia, sendo o Brasil um dos maiores produtores mundiais. Após a descoberta do local rico em minério de ferro, a mineradora, antes de extrair o material, precisa preparar o local para iniciar os trabalhos. Dezenas de equipamentos são usados no preparo das minas para as operações de lavra. Durante a etapa de preparação da área, o material que não possui valor econômico, denominado estéril, é removido para liberar o acesso ao corpo de minério. De modo geral, as operações de lavra podem ser assim sequenciadas. Na etapa de perfuração, são utilizadas máquinas perfuratrizes para estabelecer furos sobre as rochas. Na etapa de desmonte, são utilizados furos feitos na etapa anterior para preenchê-los com explosivos seguidos da detonação e consequente fragmentação do minério. Já na etapa de extração, o minério fragmentado é recolhido para escavadeiras e colocado nos caminhões fora de estrada. Estes caminhões serão responsáveis pelo transporte até as instalações de beneficiamento. O beneficiamento é a etapa que irá refinar o minério de ferro, enriquecendo-o para posteriores processos. É dividido em algumas etapas. São elas: britagem, peneiramento, moagem, classificação e concentração. Vamos começar a explicação pelo primeiro processo do beneficiamento, a britagem. A britagem é onde inicia a primeira etapa do beneficiamento do minério de ferro. Aqui o minério irá passar pelos britadores, onde serão reduzidos a partículas com até 20 mm de diâmetro. Devido ao alto teor de sílica contido no minério de ferro, os componentes metálicos contidos nos britadores devem ter uma ótima resistência ao desgaste, já que as principais forças envolvidas nos processos de britagem são de compressão, impacto e cisalhamento. Depois da britagem, o minério é carregado pelas correias transportadoras até a usina de beneficiamento. A extensão dessas correias pode ser bem variada, sendo que a mais extensa no mundo possui 98 km de extensão. O minério chega das correias transportadoras até a etapa de peneiramento. Aqui é feita a separação do minério de ferro de acordo com o tamanho específico de cada um. Após o peneiramento, o material obtido nessa etapa vai para a etapa de moagem, que é uma etapa de fragmentação fina, obtendo-se assim um produto adequado para a próxima etapa do beneficiamento do minério de ferro. Para moagens finas, é utilizado os moinhos cilíndricos de bolas que utilizam esferas de metal como meio moedor do minério de ferro. Após a moagem, os minérios seguem para a etapa de classificação. Aqui eles são classificados com base em 3 tamanhos distintos. São eles: o granulado, que possui de 6 a 50 mm de diâmetro e já estão prontos para serem jogados no altos fornos de uma siderúrgica.
o sinterfeed, que são partículas finas com tamanho de 0,15 até 6 mm de diâmetro, e o pellet feed, que é um pó de minério de ferro com tamanho abaixo de 0,15 mm de diâmetro. A etapa de concentração é onde irá ocorrer o enriquecimento do minério de ferro propriamente dito. As etapas anteriores do beneficiamento são apenas etapas preparatórias para essa etapa. Atualmente no Brasil são extraídos dois tipos de minério de ferro. São eles os hematíticos e os itaberíticos. Os hematíticos, como dito anteriormente, é um minério rico em ferro, portanto não necessita de realizar uma etapa de concentração. É usado para a produção de minérios de ferro mais grosso, como o do tipo granulado. Já o minério itaberítico, com menor teor de ferro, precisa passar por uma fase de concentração, diminuindo as impurezas e aumentando o teor de ferro, atingindo características ideais para um posterior processo de aglomeração dos finos de minério. O minério itaberítico apresenta menor teor de ferro e, em geral, necessitam ser concentrados pelo processo de flotação. Após feita a classificação e a concentração do minério de ferro, os mesmos são encaminhados por meio de correias transportadoras até as empilhadeiras, que irão estocar o minério em pátios em pilhas com até 18 metros de altura e 50 metros de largura. As pilhas de minério são movimentadas por máquinas recuperadoras, que têm até 35 metros de altura. Elas transportam o minério até os silos, de onde ele é descarregado nos vagões de trem de carga da Vale. O trem passa com os vagões abaixo dos silos de minério de ferro, onde os mesmos serão depositados em cada vagão para o devido transporte. Depois de carregado, o trem segue viagem até o Porto de Tubarão, em Vitória. A capacidade de transporte de cada trem carregado chega a 40 mil toneladas de minério de ferro. Após a chegada do minério de ferro, cada vagão será virado em um equipamento chamado virador de vagão. Os minérios são separados em partes de minério. Os minérios do tipo granulado é levado para o porto e carregado nos navios. Já os do tipo sinterfeed e pellet feed são levados para o processo de aglomeração de finos de minério, chamado pelotização. O produto derivado deste processo é chamado de pelota. São essas pelotas de minério que são vendidas para siderúrgicas que as utilizam para fabricar os aços. Aqui conseguimos ver todas as etapas ditas anteriormente, mas vamos voltar nossas atenções para a etapa de beneficiamento do minério de ferro. Para ser mais preciso, na etapa de concentração, pois aqui é a chave para conseguirmos compreender o princípio do acidente de Brumadinho. Devido à intensa exploração de minérios de ferro de elevadas concentrações, hoje as mineradoras precisam extrair os minérios com baixos teores de ferro. Para isso é necessário realizar o processo de concentração. Concentrar nada mais é que pegar um minério pobre e enriquecê-lo, separando assim o ferro de outros elementos químicos indesejados. As principais técnicas de concentração empregadas se resumem basicamente em três. Processos de concentração gravítica. Baseia-se na diferença de densidade entre as espécies minerais. Processos magnéticos. Baseia-se na diferença de sensibilidade magnética entre as espécies minerais. E a flotação, que se baseia na diferença de propriedades de superfície entre as espécies minerais, sendo o processo de flotação o processo mais utilizado no Brasil, inclusive utilizado em Brumadinho. O processo de flotação é um processo de aplicação a partículas sólidas. Além de ser utilizado na mineração, também é utilizado em tratamento de água. Este processo explora diferenças nas características de superfície entre as várias espécies químicas presentes. No caso da mineração, a ideia é separar o elemento químico ferro de outros elementos não desejados, tornando assim o minério extraído mais rico em ferro. O funcionamento deste processo está baseado no fato de que a superfície de diferentes espécies materiais podem apresentar diferentes graus de hidrofobicidade. Se determinada substância de um material é hidrofóbica, ela terá rejeição pela água, que é o caso, por exemplo, de tecidos impermeáveis. Se for hidrofílico, terá afinidade pela água, que é o caso da areia da praia. Na flotação, é injetado ar dentro dos tanques por meio de uma tubulação central. Os minerais que são hidrofóbicos irão se ligar com as bolhas de ar para fugir da água e serão levados até a superfície, por onde escoarão por uma canaleta. Neste caso, o ferro que será a partícula hidrofóbica e que será atraída pela bolha de ar e levado até a superfície.
As demais substâncias que não queremos serão os hidrofílicos, que ficarão depositados no fundo do tanque. Este material do fundo do tanque é o que chamamos de lama. É importante ressaltar que apenas a passagem de um fluxo de ar não será suficiente para carregar as partículas hidrofóbicas até a superfície. É necessário a formação de uma espuma estável que é obtida através da ação de reagentes conhecidos como os espumantes, os quais abaixam a tensão superficial na interface líquido e ar e têm ainda a importante função de atuar na cinética de interação partícula-bolha, fazendo com que o afinamento e a ruptura do filme líquido ocorram dentro do tempo de colisão. Entre os minerais encontrados no planeta, a minoria são naturalmente hidrofóbicos. Esse pequeno número de minerais naturalmente hidrofóbicos seria um limitador para a aplicação da flotação. A grande aplicação industrial da técnica só é possível porque os minerais naturalmente hidrofílicos podem ter sua superfície transformada em hidrofóbica através da adsorção de reagentes, conhecido como coletor. Isso significa que a característica hidrofóbica pode ser induzida. Como você pode perceber, uma grande quantidade de água é utilizada para fazer a flotação. Acontece que a grande parte desta água vira uma lama, que chamamos de rejeito de minério. Ali existem todos os elementos químicos indesejados na mineração. O problema é que essa lama não pode ser jogada em qualquer lugar. E como uma mina de ferro produz toneladas de minério por dia, também se produz toneladas de lama. A solução utilizada para essa lama é depositá-la em barragens de rejeito de minério. Os principais tipos de barragens utilizadas pelas mineradoras são a montante e a jusante. Vamos começar pela barragem a montante. Neste caso, a barragem é feita com o próprio material do rejeito de minério e é construída sempre a montante, ou seja, para dentro da barragem. Apesar desse tipo de barragem apresentar a vantagem de ser mais econômica, também é a mais instável. Já na barragem jusante, os alteamentos são realizados para fora da barragem, deixando assim a parede da barragem mais resistente. Este método de construção de barragem é mais caro, porém é mais seguro e estável. A barragem utilizada em Brumadinho foi a barragem a montante. Mas o que aconteceu na barragem para ter ocorrido este rompimento? Bom, segundo o inquérito conduzido pela Polícia Federal, a realização de perfurações verticais feitas para instalar equipamentos de monitoramento foi o gatilho responsável por provocar o rompimento da barragem Brumadinho. Acontece que a perfuração induzia uma pressão de água de forma pontual em um ponto da barragem que era muito sensível, o que dobrou a pressão naquele ponto. Esse ponto sensível se rompeu por liquefação, que se propagou por toda a barragem. A liquefação funciona da seguinte forma: pense em uma massa de areia, mas cheia de água em seus vazios. Se essa massa receber uma carga que tende a reduzir o seu volume, ele só poderá ser reduzido se a água sair. Mas o que acontece se a água não puder sair? Então, a carga aplicada vai se transferir para a água, que ocasionará uma seção de deslizamento em cadeia. Acontece que o que permite o solo ser estático é o atrito entre os grãos de areia. A partir do momento que esta água separa o contato da partícula sólido com sólido, o solo como um todo terá um comportamento de líquido, pois não terá mais atrito entre as partículas, ocasionando assim os deslizamentos. Este fenômeno de liquefação é um fenômeno muito comum na natureza. Segundo os peritos, os instrumentos de monitoramento instalados na barragem não identificaram o processo de liquefação que ocorreu de forma muito rápida. Foram 30 segundos até o rompimento da estrutura. Isso mostra o quão rápido o processo de liquefação é. Em uma barragem em condições de estabilidade aceitáveis, uma perfuração não seria suficiente para provocar um rompimento. Como dito anteriormente, o tipo de barragem construída em Brumadinho era a mais instável. Em setembro de 2019, a PF indiciou 7 funcionários da Vale e 6 da consultora Tuvisud, empresa responsável pelo laudo técnico que garantia a estabilidade da barragem. Elas foram indiciadas por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Estes documentos que permitiram que a barragem seguisse funcionando, mesmo com critério de segurança abaixo dos recomendados.
270 vidas foram perdidas em um acidente que poderia ter sido evitado se as normas de segurança tivessem sido utilizadas da maneira correta. A engenharia salva a vida de milhares de pessoas, porém, quando feita de forma errada, retira centenas de vidas em poucos segundos. Pessoal, o intuito deste canal é trazer conteúdo relacionado à engenharia de uma forma didática e interessante. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal. Nos siga também no Instagram. É através do apoio de vocês que eu tiro minha motivação para continuar fazendo vídeos como este. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.